Olá, tudo bem? Sou a Verônica, psicóloga e diretora do Instituto Inovice, e hoje quero falar sobre um assunto extremamente importante. Quero falar sobre o movimento Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Sei que já estamos quase no final do mês, porém, nunca é tarde para falarmos sobre este assunto. Eu me estimulei a fazer este vídeo após ler este livro, A Força que Há Entre Nós, pois conta a história de uma mulher que tentou se matar e que por muitas vezes sofria calada, sozinha, sem saber o que fazer, achando que a vida, o amor, que Deus se resumia apenas àquele sofrimento. O que mais me chamou a atenção é que este sofrimento dela era totalmente interno. E quando estava sozinha, aquela dor, aquele sentimento ruim, intensificava ainda mais. Ou seja, as noites eram longas e muito sofridas. Esta dor é algo que não dá para ser visto aos olhos de outro. E é o que infelizmente acontece com muitas pessoas. Talvez isso esteja acontecendo com algum familiar seu, algum amigo, ou, se estiver acontecendo com você, eu faço um pedido com muito carinho e te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Em todo o país está sendo realizada neste mês a campanha Setembro Amarelo. A ação acontece em todo o país e já ganhou adesão em várias cidades. Conforme informa a OMS, 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Você sabia disso? O suicídio é considerado um problema de saúde pública e mata um brasileiro a cada 45 minutos. Este número é superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. E pelo menos um triplo de pessoas tentaram tirar a própria vida e outras chegaram a pensar em suicídio. Segundo a OMS, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos e a sétima causa de morte de crianças entre 10 e 14 anos de idade. Apesar de números tão alarmantes, o assunto ainda é tratado como tabu. Pessoas evitam falar sobre o assunto, o que colabora para o aumento desses casos, pois muitas pessoas não sabem que podem procurar ajuda. Algumas décadas atrás, o câncer e a AIDS também eram assuntos rodeados de tabu. E o resultado disso era o número de vítimas aumentando cada vez mais. Foi necessário um esforço coletivo liderado por pessoas corajosas e organizações engajadas para quebrar estes tabus, falando sobre o assunto, esclarecendo, conscientizando e estimulando a prevenção para reverter este cenário. Talvez você possa estar se perguntando: como buscar ajuda, sendo que a pessoa nem sequer sabe que ela pode ser ajudada? Como e o que dizer para essas pessoas? E, ao mesmo tempo, como é possível oferecer ajuda a algum amigo ou parente se também não sabemos identificar os sinais e muito menos a abordagem mais adequada a ser utilizada? Primeira dica: falem sobre o assunto. São nessas conversas, nesses bate-papos que surgem muitas respostas. Sejam com amigos, familiares, com seus filhos. É um assunto que deve ser discutido sim, para que as pessoas saibam a real situação e que pode ser revertida. Segunda dica: prestem atenção em alguns comportamentos. Reconheça alguns avisos verbais. Quando alguém começar a falar muito sobre a morte, preste atenção. Algumas frases como: a vida não vale a pena, ou ninguém vai sentir a minha falta, ou mesmo queria não ter nascido. Outra dica é: perceba mudanças extremas na rotina. Repare se a pessoa parou de frequentar sem motivo aparente eventos e lugares que sempre gostou de visitar. Quando alguém para de praticar atividades que até então lhe davam prazer, pode ser um sinal de alerta. Enfim, são só pequenas dicas para ficarmos atentos. Não significa que são só estes comportamentos.
ou mesmo que estes sejam suficientes para indicar um comportamento suicida. São apenas alguns alertas para ajudar essas pessoas e famílias. Pois também podem ter outros fatores que colaboram para um pensamento e comportamento suicida, como bullying, problemas financeiros, términos de relacionamento, enfim, são vários os fatores que podem surgir. Mas e aí? Quando identificamos algum comportamento, como conversar, como ajudar? Primeira coisa, sem julgamento. Somente a pessoa sabe quais são os reais sentimentos dentro dela. Julgar só irá piorar a situação. E o que você precisa muitas vezes, neste momento, é ouvir e acolher de alguma maneira. Lembre-se, sem julgamento. Jamais diga que ela tem sorte pela vida que tem e nem faça se sentir envergonhada ou inferior pelos seus pensamentos suicidas. Existem algumas frases que já escutei muito por aí que quero compartilhar com vocês. Por exemplo, as pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar atenção. Muita atenção para essa afirmação, pois a pessoa pode sim estar passando por um período difícil e estar solicitando ajuda. Toda e qualquer ameaça de suicídio deve ser levada a sério. Outra frase é: o suicídio acontece sem aviso. Isso também é falso. Apesar de muitos pensarem ser um ato impulsivo, isso nem sempre é verdade. Muitas pessoas pensam em suicídio constantemente. Além disso, muitos suicidas comunicam seu sofrimento diariamente a outras pessoas. Fiquem atentos. Uma outra frase é: o suicídio só acontece com os outros. Infelizmente, é mentira. O suicídio pode ocorrer com qualquer pessoa que esteja passando por um alto grau de sofrimento. E aqui vale lembrar que o sofrimento independe de dinheiro, classe social ou idade. Outra afirmação muito comum é: uma pessoa que tentou cometer suicídio uma vez não voltará a tentar. Devemos ficar sempre alerta. Na verdade, as tentativas de suicídio são indicador de que o suicídio pode ocorrer. Afinal, ninguém mergulha neste sentimento horrível por escolha própria. Ninguém quer se sentir assim e ninguém deseja continuar nesse estado. Por isso, se estiver passando por um momento difícil, acha que não tem saída, peça ajuda. Seja para um amigo, familiar ou mesmo para um desconhecido. Hoje temos um canal importantíssimo que é o CVV. É só ligar 188 que eles te darão apoio emocional para o que precisar. Aqui em nossa clínica também atendemos diversas pessoas que já passaram por este processo, ou estão passando, ou que conhece alguém que já passou. Enfim, você não está sozinho. Então, nos ajude a ajudar essas pessoas. Nós queremos ajudar você. Confie. Se fez sentido para você essa mensagem, se você acha importante compartilhar esses dados, essas informações, nos ajude. Compartilhe este vídeo para que chegue ao máximo de pessoas possível, ao máximo de famílias. Vamos juntos transformar o mundo com respeito, amor e gratidão.